Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo à série do Misericórdia TV, 40 dias no coração misericordioso do Pai. O tema do nosso encontro de hoje, da nossa reflexão, é Via Sacra, o mistério da cruz que salva. Meu nome é Marcos Paulo, eu faço parte do Seminário Palotino, aqui do Rio de Janeiro. Estou cursando o 2º ano de Teologia, sou formado em Filosofia, e é uma grande alegria aceitar esse convite do Santuário da Divina Misericórdia e estar com você durante essa reflexão. E este tema é muito importante para cada um de nós, porque vai tocar no centro daquilo que é a espiritualidade cristã, o mistério da cruz. Esse mistério que, de certa maneira, espantou até mesmo aqueles que caminhavam com Jesus. Os discípulos perante a cruz ficavam escandalizados. Quando Jesus faz o anúncio da sua paixão, Pedro diz para ele que não era para ir por este caminho e ele vai dizer: afasta de mim, Satanás. Perante a cruz, muitos de nós ficamos escandalizados. É um pouco desconfortável meditar sobre a cruz porque é justamente um objeto de tortura. Perante este mistério da cruz que nós vamos entrar, que nós vamos adentrar, nós precisamos um pouco entender o que é um mistério. Mistério diz respeito a uma realidade que transcende a nossa capacidade de entendimento. Quer dizer, você não pode compreender de maneira perfeita aquilo que está em volta da cruz, aquilo que é propriamente o mistério da cruz. Mas, por uma graça de Deus, nós podemos entrar no mistério. Não, sem compreender totalmente, é claro, porque se tratando de uma realidade divina, nós não podemos alcançar, abarcar com o nosso entendimento ela, porque ela é perfeita e nós somos imperfeitos. O nosso intelecto não é capaz de compreender Deus por inteiro, mas nós podemos, Deus nos dá essa graça de entrar neste mistério e entender aquilo que Ele quer dizer para nós com Ele. Então, a crucifixão no Império Romano era uma das penas mais sangrentas, era uma das penas mais cruéis, e ela se organizava como um espetáculo. Do início ao fim, aquele que era tido como malfeitor, aquele que era tido como um criminoso, ele ia ser condenado, e se condenado à cruz, ele ia participar de um espetáculo. A primeira coisa que ia acontecer, ele ia ser flagelado em praça pública. Depois ele ia ser a cruz ia ser posta aos ombros, ele ia caminhar até aquele lugar em que ia ser crucificado. Depois ia ser crucificado, depois de crucificado ainda iam quebrar as suas pernas para morrer de asfixia. Então, era um sinal de aniquilamento, era um sinal de desonra para aquelas pessoas que iam ser condenadas a essa morte de cruz. E nosso Senhor foi assim. Ele foi condenado a essa morte de cruz, a este instrumento político feito para oprimir, feito para aniquilar a pessoa por inteiro. E também, na mentalidade judaica, nós podemos ver em Deuteronômio 21, no versículo 23, que aquele que era condenado à morte de cruz, aquele que era suspenso numa árvore, como está escrito na palavra, ele era considerado como um amaldiçoado. Por isso que os judeus fizeram aquele complô para crucificar Jesus justamente a essa morte de cruz, porque na verdade eles queriam desacreditar Jesus, eles queriam que Jesus fosse tido como um patife, como aquele que enganava as pessoas, como se todas aquelas profecias e aqueles milagres não fossem obra de Deus. Aconteceu que Jesus de fato foi condenado, mas ao ser condenado, o Pai vem dar testemunho dele. Muitos de nós temos esse costume de olhar para o mistério da cruz e pensar que Deus abandonou Jesus. Mas a verdade é que no alto da cruz, quando Jesus foi crucificado, quando Jesus morreu, fez-se noite durante o dia. E essa noite, essa nuvem que cobriu o céu, ela significa justamente essa presença do Pai. O Pai que olhava o seu Filho, o Pai que olhava o sacrifício do seu Filho, sacrifício esse que é redentor, que nos redimiu, que nos salvou. Então, quando nós vamos olhar para este mistério, tudo vinha para desacreditar Jesus. De um lado, a punição do império vinha para mostrar que Jesus era um criminoso. De outro lado, a mentalidade judaica, no Deuteronômio,
vai dizer que aquele que era condenado à cruz era um sinal de abandono de Deus, era um sinal que era um amaldiçoado. Então nós olhamos todo este drama em volta da figura de Jesus, para desacreditar a sua palavra, para desacreditar as suas obras. Até mesmo seus próprios discípulos o abandonaram. Então, o que isso tudo vem dizer para nós quando Jesus é ali crucificado, morto, sepultado, e ao terceiro dia ele ressuscita? Na verdade, tudo foi armado para que o testemunho dele fosse invalidado, mas o Pai vem dar testemunho dele e o ressuscita. Então, aquilo que é um objeto de tortura, aquilo que é um objeto de escárnio, aquele espetáculo organizado em volta da figura de Jesus para fazer a palavra dele ser desacreditada, é para nós um sinal de vitória, um sinal que Jesus venceu a morte, que Jesus nos salvou. E justamente quando acontece esse sinal, a Sagrada Escritura toda ela é revisitada. Nós precisamos interpretar a Sagrada Escritura à luz da ressurreição de Cristo, à luz do mistério pascal. Então toda a Escritura, o Antigo Testamento, os profetas, devem ser lidos tendo em vista a figura do Cristo que nos salvou, a figura do Cristo que ressuscitou e, além disso, o Pai que dá testemunho do seu Filho. Então, quando nós somos convidados a revisitar a Escritura, a revisitar esta palavra de Deus que é tão rica em promessas, em bênçãos, em graças, nós somos convidados a, durante a Via Sacra, ter presente toda a Sagrada Escritura. Por que nós somos convidados, ao rezar a Via Sacra, a meditar toda a Sagrada Escritura? Porque justamente a história sagrada tem o seu ápice no Cristo. A história sagrada tem seu ápice no mistério pascal. Quando Jesus ressuscita, é o Pai dizendo: eu não abandonei aqueles que pecaram. Lá atrás, quando o pecado original entrou, muitos se sentiram abandonados. E Deus ia aos poucos falando, e Deus ia aos poucos mostrando o seu amor, mas no Cristo ele atinge seu ápice. No Cristo tudo é sintetizado. A salvação chega até nós, a salvação se encarna em Jesus e a salvação ela atinge seu ápice ali no sofrimento do Cristo. Quando o Cristo dá a sua vida por cada um de nós, quando ele de fato nos salva com o seu sangue. Por isso, essa devoção tão antiga que é a Via Sacra, ela vai surgir mais ou menos ali nas peregrinações de Jerusalém, no século IV, no século V, por aí, ela vai surgir. Como que a Via Sacra começou? A Via Sacra começou no caminho de Jerusalém. Não tinha estações como nós conhecemos, isso é uma coisa muito nova. Então as pessoas iam até Jerusalém e ali elas faziam a sua Via Sacra percorrendo os caminhos que Cristo percorreu. Com o passar dos séculos, os franciscanos foram custodiando a Terra Santa e foram cada vez mais conduzindo os peregrinos nesses caminhos do Senhor. Via Sacra significa isso, caminho sagrado. Então, neste caminho sagrado, com o passar do tempo, foi aberta a toda a igreja essa oração. Essa oração surgiu mais ou menos no século XVII, e entre o século XV e XVII nós podemos situar ela como nós conhecemos hoje, com 14 estações. E por que ela é tão importante neste período quaresmal? Neste período de intensa oração, neste período em que a igreja nos convida justamente a este recolhimento, como Jesus se recolheu no deserto para enfrentar ali o diabo, para enfrentar ali as tentações, para enfrentar o mal e também para estar na presença do Pai. Então Jesus vai esses 40 dias no deserto e nós como igreja todos os anos nós voltamos para o deserto com Cristo, porque só Ele nos ajuda a vencer o mal, a vencer as nossas más inclinações, as nossas tentações, e justamente neste período nós somos convidados a estar nesse mistério da Via Sacra, a entrar neste mistério que é a cruz do Senhor, que é essa cruz que nos salva. Por quê? Porque durante a Quaresma a igreja nos convida a meditar ainda mais a cruz de Cristo, porque é só a cruz que vai nos salvar e nos salvar das nossas tendências, das nossas más inclinações, dos nossos pecados. Neste tempo de deserto, sozinhos nós não conseguiríamos.
Sozinhos nós não podemos nada, mas com o Cristo, sendo amigo de Cristo, sendo este Cirineu, esta Verônica, que no caminho da cruz acompanha Jesus, nós podemos vencer, nós podemos fazer essa salvação se tornar atual na nossa vida. E nós precisamos entender que a Via Sacra não é uma espiritualidade da chegada, não é uma espiritualidade da vitória, ela é uma espiritualidade do caminho. Nós precisamos caminhar com Cristo para ser vitorioso. Nós precisamos entender que a vida cristã é um processo de estar junto do Cristo e com Ele aprender essa pedagogia da cruz. Essa pedagogia da cruz vai nos ensinar justamente aquilo que São Paulo vai dizer na carta aos Coríntios. No capítulo 1 da carta aos Coríntios, você pode pegar a sua Bíblia aí em casa e acompanhar comigo essa leitura. Está escrito assim: visto que o mundo, por meio da sabedoria, não reconheceu a sabedoria de Deus, aprove a Deus pela loucura da pregação, que busca a sabedoria. Nós, porém, anunciamos Cristo crucificado, que para os judeus é escândalo e para os gentios é loucura, mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é franqueza de Deus é mais forte do que os homens. Essa sabedoria de Deus é justamente aquilo que nos faz superar as nossas tentações, superar o mal que quer chegar até nós. Por isso, como eu falei no início, aquilo que era loucura para os judeus, porque para os judeus aquele que foi pendurado na cruz era um amaldiçoado, e para o Império Romano aquilo era um sinal de descrédito, um sinal de desonra, de aniquilamento. Agora é para nós cristãos símbolo de vitória. Essa vitória da cruz, essa via cruz que nós somos convidados neste tempo a entrar mais intenso, é essa pedagogia que quer nos ensinar a lidar com o sofrimento que chega na nossa vida. Na nossa vida nós não temos escolhas, todos nós vamos sofrer. O sofrimento não é uma escolha. O sofrimento atinge aquele que é cristão, aquele que é pagão, aquele que é do mundo. O sofrimento atinge a todos, mas Deus vem nos ensinar através da sua pedagogia da cruz, que justamente o sofrimento pode ser ressignificado à luz da cruz do Senhor, ressignificado à luz desse instrumento de tortura para os judeus, mas que para nós é um símbolo de vitória. A cruz sem Cristo não significa nada, mas a cruz com Cristo é garantia de salvação, é garantia da vitória, é garantia da ressurreição. Por isso, ao olhar para a cruz, nós não podemos pensar que ela é só um sinal de vitória, que ela é só um sinal que nos afugenta contra o mal, que nos livra do mal. Ela não é só um sinal que nós podemos olhar como cristãos e dar testemunho dele, mas é, antes de tudo, esse sinal que ressignifica toda a vida, esse sinal que traz o nosso sofrimento um sentido novo. À luz de Cristo, o nosso sofrimento também é redentor. O nosso sofrimento é salvação para os nossos familiares, para aqueles que estão perdidos no mundo, nas drogas. Talvez você que está nos ouvindo tenha um filho perdido nas drogas. Talvez você tenha um sonho, um sofrimento. Talvez o seu sofrimento é uma doença, a vida financeira que não vai para frente. Tantos sofrimentos podem atingir a nossa vida, mas à luz da cruz, ele pode ser redentor. Você pode oferecer esse sofrimento por um pecador, você pode oferecer esse sofrimento pela sua salvação, pelas almas do purgatório. Tantos sofrimentos que nós podemos, e que são pequenos, mas que ao longo do dia podem ser oferecidos. Unidos à cruz de Cristo, eles são um penhor de salvação, moeda de troca. O sofrimento é sinal de amor. Por isso, quando Jesus morre na cruz, ele dá para nós esse maior sinal de amor. Por isso, ama de verdade quem dá a vida pelo outro. E Jesus fez isso para nos ensinar este amor. E São Vicente Pallotti tem uma frase que é muito bonita, que eu queria trazer para a nossa reflexão. A cruz é o lugar onde o amor de Deus torna-se visível, concreto e extremo. Por quê? Aquilo que foi um sofrimento tão terrível, hoje para nós somos consolados ao olhar a cruz. Ao olhar esse sangue redentor, nós percebemos que este sangue nos toca o nosso coração,
nos toca a nossa vida e dá sentido também para a nossa história. É verdade que na vida dos santos a via sacra marca este encontro. Os santos meditavam a via sacra muitas vezes por dia e nessa via sacra eles encontravam essa marca deste amor, dessa misericórdia, porque nessa via sacra eles faziam essa experiência concreta de nas dores do Cristo, em cada uma daquelas estações eles se colocavam ali, eles se colocavam perto do coração misericordioso do Senhor. Por isso, ao final dessa reflexão, não deixe de rezar a via sacra durante a quaresma. Reze a via sacra, tem este momento de encontro com o amor de Deus, e eu gosto de imaginar a cruz do Cristo, o Cristo estendido na cruz ali, sangrando de amor por nós, quando ele fala que tem sede, ele pede o nosso amor, ele pede que através das orações, dos sacrifícios, da nossa vida cotidiana, não naquilo que é extraordinário, Deus não nos pede o extraordinário, Deus pede o ordinário, feito com amor. No seu trabalho, na sua faculdade, aonde você estuda, seja qual for o seu ofício, aquilo que você faz da sua vida, você pode oferecer isso para Jesus, oferecer isso como um sinal de amor. E quando ele pede isso, dai-me de beber, é isso que ele quer, o nosso amor. Mas também ao rezar, muitas das vezes nós esquecemos que Deus está ali para nos amar. Por isso ele se encontra na cruz de braços abertos, para nos abraçar. Então, ao rezar a via sacra, permita também ser amado por Jesus. Sentir este amor que nos toca, esse Jesus que te abraça, esse Jesus que te cura, esse Jesus que morreu por você. Não foi em vão o sofrimento dele, não é em vão o nosso. Ofereça o seu sofrimento como essa água que mata a sede do Cristo, mas também permita ser abraçado por ele na sua cruz. E chegamos ao final. Tudo que é bom dura pouco. Então nós chegamos a este final e você pode continuar nos acompanhando nesses 40 dias no coração misericordioso do Senhor. O próximo episódio é muito importante, é também um grande sinal de amor, que é a confissão, esse encontro com a misericórdia de Deus. E nós convidamos também você, como um gesto concreto, depois o pessoal vai colocar aí o QR Code, as redes sociais do nosso seminário, como gesto concreto da sua quaresma, você pode ajudar a formação dos sacerdotes, sendo um benfeitor para o nosso seminário. Nosso seminário não tem dizimista, não tem ninguém que banca o nosso seminário, mas você pode ser instrumento da misericórdia para nós e ajudar a gente a pagar nossa conta, a pagar a faculdade, a pagar tudo aquilo que precisa para um sacerdote chegar ao fim da sua formação. Demora 9 anos, então imagina quantos gastos. E também você é convidado a curtir, compartilhar esse vídeo, seguir o nosso canal e seguir também o nosso seminário, @SM Palotino.